Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia vai se finalizando, Ele é aquele que nos sustenta, nos sustentou até aqui, nos ajudou o Senhor. Mais um final de semana que se finaliza, mais uma semana que se inicia com a oportunidade de andarmos segundo a sua verdade, andarmos na retidão, na sinceridade, no temor, que é o princípio da sabedoria, o temor a Deus, obedecendo a Cristo, assim como Ele nos determina. Este é meu Filho amado, em que me comprazo, que me regozijo, fazei tudo o que Ele disser. Assim há mais esperança para estes que perseveram, segundo a sua força e o seu poder, produzindo obras de justiça, que ninguém se produz por si mesmo, somente através dele. Ele diz, ninguém pode produzir a si mesmo, ninguém é capaz de justificar a si mesmo. Ele é aquele que nos justifica, assim como Deus o justificou, como os homens o condenaram, mas Deus o justificou. Deus, assim como o ressuscitou, assim Jesus, que está com o governo sobre os seus ombros, nos ressuscitará, aqueles que creem, aqueles que com o coração contrito e arrependido perseveram na sua verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todo aquele que perseverar, segundo a sua verdade, que é o Espírito, é a verdade, permanece, porque está escrito, céu e terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Ele é eterno, o amor, a forma correta de operar os dons que são irrevogáveis. Tudo segundo o amor opera em nós. Assim nós perseveramos dia após dia com a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. Assim como naqueles dias que ali ele andou fazendo grandes sinais e maravilhas, assim como ele faz nos dias atuais, porque ele é o mesmo ontem e hoje, ele dizia e nos diz aos pecadores, a tua fé te salvou, vá e não peques mais. Assim nós temos que perseverar dia após dia, porque a fé tem que ser participante do início ao fim. E assim como o corpo sem o fôlego de vida está morto, assim é a fé sem as obras de justiça. Temos que perseverar. A fé é o dom gratuito para que ninguém se glorie em vossas obras, mas é necessário as obras para perseverar na fé, para não cair na incredulidade. Jesus sempre exortava os discípulos e nos exorta dia após dia, vigiai com incredulidade, mesmo porque não há comunhão de Cristo com Belial, de luz com trevas, de crédulos com incrédulos. Vigiai, acautelai-vos do fermento dos fariseus, uma levedura toda a massa. Buscai a sabedoria da origem antes mesmo do princípio, porque muitos são os que têm desencaminhado a muitos através das heresias, através do fermento, porque sabedoria destituída da glória do Deus vivo, entendimento de próprios olhos, do qual não se desvia do mal, mas aquele que perseverar até o fim, segundo a sabedoria do alto, o entendimento do qual nós desviamos do mal, andamos na retidão, o espírito inabalável, dar-te-ei a coroa da vida. E assim nós batalhamos dia após dia, perseverantes, viver dia após dia com a direção daquele que sabe a respeito do futuro, somente Ele. A Bíblia diz
do que adianta dizer amanhã vamos mudar para tal cidade, abrir tal negócio, faturar tanto. Não seria melhor consultar aquele que sabe do futuro, né, e dizer se Deus assim nos permitir? Por isso muitos têm caído, né, muitos têm tropeçado, por ter perdido a dependência daquele que sabe a relação ao futuro, por deixar de seguir a Deus, né, para seguir um coração enganoso. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem, maldito é o homem cuja motivação está em homens, está em coração enganoso, que faz muitos planos e não prevalece. Porque a porta que ele abre, ninguém fecha, a porta que ele fecha, ninguém abre. Agindo ele, ninguém impedirá. Aquele que segue segundo a fé, ele é vencedor em Cristo Jesus. A vitória da fé é esta, que nós vencemos o mundo, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E assim nós perseveramos dia após dia, rompendo em fé, seguindo Jesus, o nosso único e bispo e bom pastor de nossas almas, aquele que deu a sua vida por amor das ovelhas que são do seu aprisco e ouvem a sua voz. E assim, perseverantes no autor e consumador de nossa fé, aquele que não o vemos, mas nós sentimos através do zelo que o Espírito Santo nos abraça, assim como o Pai o ama e o abraçou e abraça, assim através do Espírito Santo estamos em unidade com o Pai e com o Filho e sentimos o teu zelo, o teu cuidado dia após dia, quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. E Ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário, até mais do que pedimos, porque quando assim nós pedimos em nome do Filho, o Pai faz, porque o seu nome é glorificado. Temos que estar obedientes, tementes, ouvindo e praticando os seus ensinos, porque assim quando nós perseveramos há mais esperança. A Bíblia diz que ainda que um pecador viva 100 anos, há mais esperança para aqueles que andam do qual está escrito: bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são apagadas e que continuam como cumpridores da lei, porque, como ele nos ensina, a fé não anula a lei, pelo contrário, a fé cumpre a lei, porque pela lei, quando tropeça-se em vários pontos, está cometido desobedecer a todos. Pela graça sois salvos, sois cumpridores, sois justificados. Assim como Deus o justificou e o ressuscitou, assim a unidade da fé, como ele nos disse hoje, aqueles que o coração está próximo de Deus, amarás somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas posses. Amarás o próximo como a ti mesmo. Aquele que assim persevera está como cumpridor, né? Porque pela lei, se tropeça em um ponto, está cometido desobedecer a todos os mandamentos. E pela graça sois salvos. Pela graça sois perseverantes do início ao fim. Da onde a nossa alma acompanhará, né, as boas obras juntamente com a fé que caminham juntas. E em mais uma semana que se inicia, que a graça esteja no meio de vós, buscando sempre a sabedoria do alto, pura, sem hipocrisia, a palavra que é viva e eficaz. O vinho novo, a água transformada no vinho novo, do qual sem o sangue não há expiação pela culpa, pelos pecados. E através de um único sacrifício, tão perfeição que foi, que não foi necessário mais um sangue, uma aliança superior à do sangue de Abel, superior até mesmo do sangue dos bodes,
do qual nós o seguimos e o confessamos publicamente todos os dias. O elo da perfeição é Jesus Cristo, o Shalom, o príncipe da paz, para aqueles que buscam semear o amor, aqueles que buscam anunciar a verdade, pois aquele que anuncia a verdade, os pecadores que se arrependem, que ouvem a verdade, sabe aquele que ganha uma alma, e quando o pecador se arrepende, há festa nos céus, os anjos fazem festas, um é o que planta e o outro é o que colhe, os anjos são os ceifeiros, e a alegria no céu por um pecador que se arrepende, e bem-aventurado cujo aqueles que uma transgressão de pecados lhe foram perdoados através do mediador entre Deus e homens, Cristo Jesus. E nós somos gratos, Jesus, por mais uma semana que se inicia. Continua purificando o templo, derrubando a mesa dos cambistas, derrubando a cadeira daqueles que vendem os pombos, silenciando aqueles que anunciam heresias, aqueles que amam contenda e a fofoca, porque está escrito, amai-vos a Deus, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Que haja purificação, que retire toda a heresia que está no meio do povo e ao invés de aproximar, distancia o povo de Deus. É o que nós te pedimos sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, Antártida, Ásia, Oceania e Europa. Que o anjo do concerto continue operando sobre todos os povos e nações que amotinam em vão. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.